tá certo. Bom, primeiramente, né, eu quero agradecer o convite, dar as minhas boas-vindas aí todos os calouros, né, dizer que vocês possam ter, assim, bastante entusiasmo, né, aí no nosso curso, e que, com certeza, né, vocês serão muito felizes, como foi a fala de um outro professor aqui já, né? Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço a participação dos colegas do departamento e pessoas também aí, né, que estão prestigiando essa palestra. Na verdade, é mais uma fala que nós temos, né, com vocês. E, enfim, vamos lá. Eu vou tentar estar colocando aqui, então, a minha apresentação. Só um segundinho. Compartilhar. Leandro, eu preciso só que você me fale se tá passando a apresentação, se está mostrando ou não. Tá, agora você projetou ela, tá legal. Só clica naquele ocultar ali embaixo, que fica bom. Tá certo, então. Então, tá bom. Bom, o tema que nós vamos tratar, então, o título dessa nossa conversa, né, seria sobre a sericicultura, tratando ela como uma atividade rentável e sustentável. Então, pessoal, primeiramente, como eu sei que assim, nós temos um grande público de calouros, né? Eu creio que boa parte de vocês não tenham conhecimento, né, em relação do que se trata a sericicultura. Muitos vêm para a zootecnia, né? Boa parte vem para trabalhar com os bovinos com gado de corte, outros com leite, as aves, os suínos, né? Mas existem outras vertentes também dentro da zootecnia, outras criações que são, sim, rentáveis, né? Que estão em crescimento e que podem ser vistas de forma diferente, né, por todos nós. Uma delas é a sericicultura, né? Nós podemos ver ali uma imagem de um bicho da seda, né? É o principal personagem, né, dentro dessa cultura. E nós vamos falar, tem como objetivo aqui animá-los aí também para se inscreverem na disciplina, né, e terem um bom desempenho na mesma durante o curso de vocês, e também, né, para que possam se interessar pela área como um todo. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre mim. Então, como já está escrito lá, o meu nome é Alessandra, né? Alessandra Aparecida Silva. Sobre a minha formação, eu sou formada na casa, sou zootecnista pela Universidade Estadual de Maringá também, onde vários dos professores aqui que vocês terão, que aqueles que já estão, né, no primeiro, segundo, quinto ano, professores de vocês foram professores meus também, e eu falo isso com bastante orgulho. Jamais trocaria a minha graduação. Bom, além de zootecnista, né, ou melhor, na continuação da minha formação, eu fiz o meu mestrado, então eu tirei o título de mestre pela Exalc, é uma universidade, campus da USP, que fica em Piracicaba, estado de São Paulo. Depois, seguidamente, eu fiz o meu doutorado num campus da USP também, na FISEA, que fica na cidade de Pirassununga, né, para alguém relacionar, assim, a cidade da 51, né, da Força Aérea, enfim. E dentro do meu doutorado, eu tive a oportunidade também de vivenciar um período
né, da minha formação no exterior, né? Eu fui para uma universidade americana, a Universidade de Kentucky, onde eu pude ter algum contato com pesquisa dentro dessa instituição também. Bom, mas, né, aqueles que me conhecem sabem do meu apreço que tenho pela sericicultura, né? Aquela coisa de que você olha e o olho brilha. Então, eu gostaria de dizer um pouquinho de como que isso começou, né? Qual foi, o que me despertou, né, a esse interesse. Então, normalmente, creio que quase todos nós, né, temos aquele professor, né, que ele nos influencia de forma diferente. Então, o professor da sala de aula ele é uma grande influência para nós, né, na nossa formação, no segmento qual nós vamos, né, nos encaminhar. E eu tive aí a felicidade de ter como professora na disciplina de sericicultura a professora Odinete. Então, minha honra, né, minha honraria a professora Odinete, que hoje é aposentada, mas foi minha professora de sericicultura. Então, naquele tempo, né, em função das nossas aulas e o contato que eu tive, eu passei assim, a já ter um interesse despertado pela área de sericicultura. Porém, o meu contato maior se iniciou quando passei a ser professora temporária, né? Esqueci de dizer isso, que sou professora temporária no departamento de zootecnia, e quando passei a ministrar essa disciplina. Então, aqui, exemplificando somente uma das nossas visitas, né? Talvez algum desses alunos que estão aqui na foto esteja aí assistindo essa palestra, para que os outros mais recentes não se sintam enciumados, então eu já coloquei eles aqui também. Mas, enfim, são visitas, né, que eu tento promover dentro da disciplina, do curso de graduação em zootecnia, né? Entre as atividades também que nós e que vocês, uma vez se inscrevendo nessa disciplina, porque ela é optativa, também vai ter, né? Dentro das atividades no meu planejamento, nós temos visitas também ao centro, né? A um entreposto da Bratac. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa empresa, que é muitíssimo importante para a sericicultura do Brasil e do mundo. E então, lá nesse local, feito, nesse entreposto, feito uma classificação desses casulos, o casulo do bicho da seda. Né? Assim como nós temos a classificadora para ovos, né? E nós também fazemos, isso é comum para atividade sericícola também. A nossa foto à direita mostra, né, somente ali uma lagarta aberta, onde uma das nossas aulas é voltada para anatomia do bicho da seda, da lagarta, no caso. Então, todas essas atividades vocês poderão aí participar, uma vez que façam a disciplina de sericicultura. Aqui nós temos à minha esquerda, né? Também uma das outras atividades seria a visita, né, ao casulo feliz, né? Uma figura aqui muito importante também, que é um ex-zootecnista, o Gustavo, que está aqui à frente. Ele é zootecnista e é um grande empreendedor na área da sericicultura, né? Então, nós poderemos conhecer esse local, que é bastante interessante, e visitamos também a fábrica, onde é feita toda a parte de fiação do casulo do bicho da seda, que fica lá em Londrina. Bom,
Além das atividades em docência na sericicultura, eu também ministro uma disciplina que agora é internacional, junto ao mestrado profissional em agroecologia. Então, a foto da nossa primeira turma aqui, e depois, né, a participação do Francisco Pécio, do INTE da Argentina, como eu havia dito, é uma disciplina internacional, e que tem parecido ser muito interessante em função da procura para se inscrever na disciplina. Bom, em relação às pesquisas, né, na área, tem outras áreas que eu atendo também, tenho trabalhado recentemente com frango caipira, inserindo a pulpa do bicho da seda, né, que é um dos seus estágios de desenvolvimento, dentro da dieta desses animais. Ok? Então, aí, para estar melhorando a qualidade da carne, o desempenho desses animais e tudo mais. Então, são 2 dissertações e alguns TCCs envolvidos aqui nesta pesquisa. Além disso, né, como o professor Leandro adiantou, eu também participo, né, neste período ainda, da Câmara Técnica Setorial, né, do Complexo de Seda do Paraná. E então aqui, né, estou como secretária dessa Câmara, e aqui a figura do senhor Oswaldo, né, ali da antiga Emater, que agora ela mudou-se de nome, e mais uma figura importantíssima aí para a sericicultura do nosso estado, né? Entre outras pessoas importantes que compõem essa Câmara. Dentro dos trabalhos da Câmara, né, nós temos aí a realização de um importante evento, um evento que, por exemplo, que foi em Londrina, reuniu mais de 1.500 famílias de sericicultores, né? Então, trata-se de um trabalho mais a campo, de contato, né, com essas pessoas mesmo diretamente. E nessas ocasiões, nós levamos e montamos um stand com a parceria com a professora Maria Aparecida Fernandes e os seus alunos, e sempre temos exposto os nossos trabalhos, os produtos da sericicultura, para que esses produtores possam ter acesso também. Vamos lá. Tudo isso permitiu que eu fosse convidada a participar também deste importante projeto internacional, que é o projeto SEDA, onde ele reúne representantes de alguns países latino-americanos e do Caribe também. Além destes, né, nós temos a participação de representantes na Itália e na Espanha. Esse projeto ele tem fundo da União Europeia, a qual me permitiu, né, por este financiamento, participar em reuniões e visitas na Colômbia, né, para verificar a realidade da sericicultura lá na Colômbia, e também permitiu a participação de um importante congresso da seda, que foi na Itália, juntamente com uma capacitação em Pádua, num instituto, né, de pesquisa, de conservação de raças do bicho da seda. E ainda como atividade, né, principal minha dentro do projeto, né, seria a produção de seda orgânica e dos seus produtos também, de toda a sua cadeia. Então, aqui nós mostramos alguns técnicos da Bratac, que muito nos ajudaram sempre, né? O professor Osinaldo aí, que tem levantado a bandeira da produção orgânica,
E lá dentro da fazendinha da universidade, para quem não sabe, nós temos uma área que ela é certificada como orgânica. Então, a nossa intenção é produzir, construir um galpão sericícola dentro dessa região, né, dessa área, e lá nós vamos produzir, então, né, a seda orgânica. E o dinheiro já foi liberado, nós conseguimos pelo projeto para montar toda a estrutura, porém, por algumas ações aí, né, burocráticas, ainda não chegou até nós, mas com certeza ele vai, ele em breve a gente vai estar conseguindo construir esse barracão e possivelmente, né, lá teremos pesquisas, né, o ensino em aulas práticas também e trabalhos de extensão para a população. Bom, né, falei um pouco sobre mim, né, porque aí que do meu interesse pela área, agora preciso explicar um pouquinho para vocês, porque a ideia é tentar convencê-los aí também a aderirem a essa cultura, um tanto diferente das demais, né? Então, volto lá ao tema central, a sericicultura, que trata-se, né, de uma disciplina, como eu disse para vocês, que é ofertada no curso de zootecnia. Porém, a definição dela, né, seria aí uma exploração racional do bicho da seda para a produção de seda e subprodutos. Bom, dentro desse sistema, então, né, nós temos aí a cultura da moreira, é necessário, né, porque uma vez que este é o alimento do bicho da seda, tem a necessidade da criação do bicho da seda em si, né, as lagartas, que elas ocorrem na nossa realidade aqui no Brasil, em galpões como este, e a produção dos fios de seda para a indústria têxtil. Ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque eu não consigo ver ninguém. Olá. Estamos, Ali, tá ótimo. Estamos ouvindo. Tá, me desculpe, é porque a gente se sente falando para ninguém. É muito estranho. É uma sensação um pouquinho de loucura até. Bom, mas vamos lá então. Que bom que todos estão aí ouvindo, né, sobre esse assunto importante. Bom, então, né, a sericicultura, ela trata de uma alternativa promissora nas atividades agrozootécnicas, e aí é claro, né, que eu preciso vender o peixe da zootecnia, né, que seria o quê? Essa cultura, essa criação, ela permite que os nossos colegas da agronomia e da medicina veterinária também atuem, né, dentro dessa cultura, dessa criação. Porém, com muita honra, né, eu gostaria de comunicá-los que somente a zootecnia aqui na UEM, ela oferece uma disciplina específica para a sericicultura. Então, pessoal, nós estamos ainda mais, né, ainda melhor capacitados para trabalhar na área, certo? Bom, e o que acontece? Ela necessita, né, essa cultura de uma área pequena, né, um capital de giro também baixo e permite a utilização de mão de obra familiar, né? O que difere das outras culturas normalmente, certo? Dentro da sericicultura é possível trabalhar somente o casal de marido e mulher, né? E, bom, outra característica bastante interessante que nós temos, né, que trata a sericicultura, seria a fixação do homem no campo, né?
algo que a gente tem visto aí, que tem tido bastante, gerado problemas sociais, né? Em relação a essa fuga, ao homem que morava-se no campo, deixou e foi para a cidade. Nós precisamos manter, assim, parte da população no campo, porém, em boas condições, sanitária, social, enfim. Essa característica, ela entra dentro de um corpo que permite que a sericicultura, ela gere sustentabilidade, né? Ou seja, uma prática sustentável, lembrando que a sustentabilidade, ela vai envolver todos os cuidados com a parte econômica, ambiental e também a social, ou seja, mesmo que ela cuide do ambiente, traga um rendimento, mas a qualidade de vida também dessas pessoas que atuam, dos sericicultores, ela é importante, né? E assim como os outros fatores aqui também. Dentro desse leque, né, isso mesmo eu aprendi até mesmo com a minha mestre da sericicultura, que a sericicultura, ela está embasada dentro de um tripé da sustentabilidade, que seria, né, uma prática economicamente viável, socialmente sustentável e também ecologicamente correta, ok? Porque nós precisamos, pessoal, nos ater e abrir a nossa mente para isso também, porque não, né, todos têm, assim, a sua afinidade, nós buscamos, obviamente, trabalhar dentro de uma cultura, de um segmento que nos dê retorno, obviamente, mas não podemos deixar de nos preocupar com o meio ambiente, né? Com a nossa qualidade de vida, com o futuro, enfim. Ela caminha e agrega, né, para um desenvolvimento sustentável. É uma atividade sustentável, né? E aí eu coloquei alguns fatores, né, que suportam isso, só alguns. Um deles é que a sericicultura é uma fonte de renda e trabalho para as famílias rurais no Brasil, né? Num período aí que a gente está em uma determinada crise, né? E que as pessoas, há um grande número de desempregados, então ela oferece essa possibilidade. Hoje, né, para vocês terem ideia, a empresa que trabalha, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, a Bratac, o que se produz através dela, né, não consegue atender, né, o que a demanda externa requer, né, do nosso produto, do casulo, do fio de seda aqui do Brasil. Então, há mercado, sim, para atuar, né, e parte por essas famílias aí rurais. Bom, também viabiliza a capacidade de planejamento e gestão dos assentamentos. Opa! Então, é uma atividade que pode ser desenvolvida e tem sido desenvolvida em assentamentos de reforma agrária, né? Ela torna-se mais participativo, essas pessoas integrados e sustentáveis. É uma atividade ecológica, como eu já disse anteriormente, e que traz um desenvolvimento de estilo de vida em harmonia com a natureza, o homem, o campo, o inseto, enfim, o meio ambiente. Trata também de uma fonte renovável por parte do inseto. O bicho da seda, então, ele demanda, né, a criação do mesmo demanda o plantio da amoreira. Eu já adiantei a vocês que o alimento desse bicho é as folhas da amoreira. Então, requer a plantação, né? E cremos nós que isso vai contribuir, né, esse plantio com o sequestro de CO2 do ambiente, que é algo aí também bastante impactante para nós. Além de tudo isso, né, a sericicultura, ela
não agride o meio ambiente como outras culturas fazem. Por quê? Porque justamente nós temos como um grande vilão os agrotóxicos dentro da produção de bicho da seda. Nós sabemos que os pesticidas, os agrotóxicos, enfim, eles são danosos, né? Eles comprometem a vida dessas lagartas. Então, eles podem matá-las, eles podem deixá-las doentes. Então, dessa forma, essa criação não permite o uso lá no amoreiral e nem tampouco dentro dos galpões desses elementos químicos que são agressores ao meio ambiente. Além disso, né, ela é outra característica da sustentabilidade, que é a utilização de seu produto, de todos os subprodutos, né? O pessoal brinca que da vaca se aproveita até o berro e do bicho da seda se aproveita até as fezes dela. Então, como nós vemos aqui alguns exemplos que lá no final vou falar um pouco mais sobre os produtos e subprodutos, ok? Aqui, algumas crisálidas, né, que são utilizadas, secas e utilizadas para diversos fins, como eu vou dizer depois. Aqui as fezes, que é um excelente adubo orgânico. E aqui também, né, lá da indústria de fiação, nós temos o segmento que vai para a seda de primeira, ou fio de primeira, e também temos aqueles outros que não deixam de ser seda, mas de menor qualidade para o mercado, que podem ser utilizados também. Bom, vamos falar agora. Só beber um pouquinho de água, desculpa. Sobre o mercado da seda. O mercado da seda, então, né? Nacional, né? Nós todos sabemos que quase que toda a produção de fios de seda do Brasil, ele é exportado, né? Não se retém aqui no nosso país. Então, podemos dizer que é uma produção nacional voltada ao mercado externo. Em questão de números, né, para que vocês possam ter uma ideia, na última safra, nós tivemos uma produção superior a 3 milhões de toneladas de casulos verdes. Aí alguém pode perguntar para mim assim, né? O que seria um casulo verde? Se alguém souber dos meus alunos, por favor, escrevam aí no chat que o Leandro vai me interromper e vai falar para mim, ok? Então, se não, mas no final eu falo que seria esses casulos verdes. Ou a Magali pode me ajudar com isso também, não sei. O estado do Paraná, o qual nós estamos, ele vai ser importante, ele vai representa, né, o estado de maior produção de casulos do nosso país. Ele é responsável por 2,5 milhões de toneladas, acima, né, de 2,5 milhões de toneladas de casulos produzidos aí dentro desse grande montante na nossa última safra. Embora nós termos aí área, nós temos bons profissionais na área e tudo mais, um clima que nos favorece, entre outras particularidades, o Brasil, ele se posiciona dentro do ranking mundial em 6º colocado como na produção de casulos. Dentre os maiores produtores que nós temos estão a China, a Índia, né? Eu vi o professor Carlão falando sobre a produção dos peixes, né? Que a China, ela é importante produtora de carpa, se não me engano, e
Os chineses estão aí vencendo muitas fronteiras, né? E também são aí os maiores produtores. Também temos a Índia, Uzbequistão, Tailândia, Vietnã, como grandes produtores de casulo do bicho da seda. Agora trago uma informação que eu espero que todos possam não esquecer, né? Porque nós precisamos ser patriotas, né, pessoal? Então, é dito e sabido pela população, né, internacional, e muitos de nós não sabemos disso, que o Brasil, ele produz o melhor fio de seda do mundo, né? Então, nós assim, somos felizes por produzir o casulo, o fio de seda de melhor qualidade. Tudo isso deve-se, né, muito a todo o trabalho que a empresa que hoje, né, está no setor, né, a empresa Bratac, tem desempenhado em relação a um bom manejo, né, ao suporte técnico que é dado aos produtores, o melhoramento genético de raças, assim como o melhoramento genético também do amoreiral, enfim, né, é um cuidado como um todo que tem permitido com que a gente produza o melhor fio de seda do mundo. Então, todo mundo pergunta, você é do Brasil, só que eles imaginam que a gente tem aqui, usa muita roupa de seda, né? E, na verdade, não é bem assim que acontece. Mas temos a melhor seda do mundo. Bom, aí, né? Espero que tenha motivado vocês, mostrado um pouco da importância que a atividade tem. E sigo, então, trazendo para vocês algumas questões de custos que nós temos para a implantação dessa atividade. Requer, então, um gasto inicial, um investimento inicial com a preparação do solo, o plantio da amora, das amoreiras, a realização de terraplanagem e tudo mais, em torno de R$ 7.500. Juntamente, nós temos como implantação a construção do barracão, né? Que ele pode ser tanto de madeira de eucalipto ou de estrutura metálica, que na média ficaria em torno de R$ 30.000 a construção. Outro terceiro fator importante é a mecanização que há no sistema. Então, hoje nós temos mecanização para colheita e poda das folhas de amora, para a realização do manejo do bicho da seda, entre eles o enroscamento, que daqui a pouco eu vou falar, e a colheita também desses casulos. Em torno ficaria de R$ 21.300. Esses números, eles estão bem próximos, tá? Talvez um acréscimo de, no máximo, 5%, porque eu usei uma fonte aqui da Abraceda de 2018, mas não foge muito disso. O investimento inicial, então, para a atividade, estaria em torno de R$ 58.800, tá? E aí eu pergunto para vocês, para se começar do zero, né, dentro de uma propriedade, qual é o custo que você teria para implantar uma criação de suínos, de aves, de gado de corte, né? E deixar tudo preparado para o recebimento, né? Então, nós consideramos como um custo inicial, um investimento, inicial, baixo, relativamente. Temos também que, para que a pessoa, o produtor, ele tenha êxito na sua produção, ele precisa trabalhar pelo menos com 4 caixas. O que seriam essas caixas? Essas caixas são caixas de lagartas. Cada caixa, ela possui em torno de 35.000 lagartinhas, ok? Então, trabalhando-se com 4 caixas, seria necessário uma área de 2,42 hectares
para a produção também, né? Boa parte dessa área vai ser ocupada pela produção da moreira. Necessário somente para 4 caixas, 2 pessoas. É o suficiente aí. A primeira criada que o produtor, neste caso, ele vai obter seria entre 6 a 8 meses a partir do plantio, após o plantio dessa amoreira, ou das mudas. O retorno do investimento aplicado pelo produtor estaria entre de 2 a 3 anos após, né? E a rentabilidade média pela safra de produção seria em torno de 10 meses, né? 9, 10 meses, de 9 meses, R$ 52.223. Então, é uma boa, uma interessante rentabilidade. Vale a pena destacar que uma unidade de referência, ou seja, né, dentro da sericicultura do Estado, nós temos unidades de referência que é a Emater quem cuida, né? E esse órgão do Estado, que cuida dessas unidades de referência. E dentro dessa unidade de referência, é como se fosse, assim, modelos, né, de produção. Então, existem produtores de 4 caixas que eles chegam a atingir uma renda de em torno de R$ 52.755, né? Muito interessante. Daí vocês podem me perguntar, professora, mas por que essa variação aí de R$ 20 mil? Está relacionada, né? Se teve um bom clima, se ele deu boas condições para essas lagartas, se ele cuidou, fez um manejo apropriado para a moreira, enfim. Isso vai responder a um aumento bastante significativo da sua renda. Então, a sericicultura depende muito do cuidado do sericicultor, né? Ele precisa ter, não dá para ele, vou passear e depois eu trato. Não, ele precisa fazer os tratos dessas lagartas, né? Nos horários corretos, enfim. Ter um bom manejo da sua criação. Se nós formos fazer um comparativo, né? Isso aqui está na ordem de rentabilidade por hectare ano. Produzindo, na média, 1.731 quilos de casulo, teria-se uma renda de R$ 33.183, aproximadamente. Para que obtenha essa mesma produção, esse mesmo rendimento, né, produtores de outros segmentos precisariam produzir 240 arrobas de carne bovina, em torno de 30.166 litros de leite, 55 toneladas de mandioca e 553 sacas de soja. Então, vale a gente tomar um pouquinho mais de atenção, né, à rentabilidade. Isso aqui eu estou falando por hectare, né? Mas a pessoa pode dispor de uma área maior para a produção, obviamente. Bom, espero que eu tenha animado vocês com esses valores, né? Para que vocês possam, de repente, trabalhar na área futuramente, enfim. E gostaria agora um pouco de fazer um destaque maior à empresa, né, de fiação do fio, da fiação Bratac. Ela é uma empresa que tem como seus primeiros, os patriarcas, né, pessoas, são japonesas, né, e que tem tido um trabalho muito interessante, né. Isso é comprovado que entre todas as outras empresas que trabalham com um fio de seda, a Bratac é a única que conseguiu se manter em pé
Então, isso em função de um árduo trabalho aí de toda a sua equipe. Como que funciona? Então, eu já falei que existe essa empresa, ok? De fiação. O sistema de produção de casulo, então, no país, ele trata-se de um sistema integrado, envolvendo, então, a empresa, no caso a Brataque, e o produtor, certo? Basicamente, né, que isso aí, lá na nossa disciplina, eu vou explanar com mais tempo, obviamente. A Brataque, ela em si cuida de todas as raças, né? Ela trabalha com melhoramento genético dessas raças, esses híbridos. Então, ela cria esses híbridos dentro das suas instalações. Em um determinado momento, né? Essas lagartinhas vão para o produtor. Daqui a pouco eu vou explicar qual é esse momento. Então, o produtor, ele compra essas caixas de bicho da seda, de lagartinhas, faz toda a criação, mas vale a pena também eu destacar que eles não estão abandonados. Além de agências como a Antiga Emater, entre outros, o Instituto Iapar e demais, as universidades também têm auxiliado, mas a Brataque também tem um corpo de técnicos que atuam dentro da produção, né? Então, eles têm todos um suporte técnico aí para fazerem o desenvolvimento da sua criação. Uma vez que foi produzidos os casulos na propriedade aqui sericícola, esses casulos são coletados e enviados para a Brataque, a qual paga, né, imediatamente a esses produtores pelo casulo produzido, certo? Basicamente é assim que funciona. Então, todo o material produzido dentro da sericicultura, do galpão sericícola, ele já tem venda certa, né? Ele não é uma atividade que você entra imaginando que será que o mês que vem eu vou conseguir ou não. Não, já tem uma venda garantida do seu produto. E além, né, dos apoios que eles têm, os produtores, com os insumos, até mesmo com o plantio dessa moreira na propriedade. Ok? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí no chat e alguém passa para mim, por favor. Certo? E quando que se produz esses casulos, né? Existe um período certo ao longo do ano? É o ano todo? São alguns meses? Então, cada vez mais nós temos observado que o tempo ocioso, de que não há produção de bicho da seda no Brasil, cada vez mais diminui, certo? E isso fruto de muito empenho e trabalho. Hoje nós sabemos que a produção, o período sericícola, ele vai de agosto a junho. O único período que não há produção, inclusive nós estamos dentro desse período, seria de 15 de junho a 15 de agosto. Ou seja, somente 2 meses no ano não se tem produção. Bom, como curiosidade também, até então falamos lá do grande personagem, que é o bicho da seda lagarta, mas que também, né, gostaria de trazer para vocês que existem outros que também produzem a seda, né? Não sei se vocês já sabiam disso, mas enfim, nós temos a nossa amiga aranha. Então, a aranha, ela também produz fios de seda. Inclusive, no evento que eu estive na Itália, eu pude visualizar pessoalmente isso, né? À nossa direita, nós temos um trabalho de um pessoal estilista que fez todo uma vestimenta, uma roupa, né? Que essa modelo está se apresentando aqui.
feito a partir de seda de aranha, produzido por aranhas. Tá? Obviamente não é interessante, penso eu, esse modelo de criação de aranhas, por conta do manejo, que ele é bastante complicado, e que o formato que elas colocam, né, assim como teia mesmo, isso dificulta muito para que você faça fiação deste tipo de fio. O bicho da seda em si, um pouquinho da classificação biológica dele, né? Então, embora ele está dentro do reino animalia, mas trata-se de um inseto. Então, bicho da seda é um inseto. Essa é a informação principal que eu gostaria de passar para vocês, e que hoje nós temos o gênero Bombyx, né? A espécie mais utilizada aqui é a espécie Bombyx mori L. E como nome vulgar, nós temos aí, né, o bicho da seda, que eu tenho dito várias vezes, ou cirgo. Cirgo é uma nomenclatura um pouco não atual. Antigamente chamava o cirgo, daí tinha-se a cirgaria, onde criava, mas atualmente é difícil você ouvir dessa forma. Existem, então, aproximadamente aí 8 espécies de bicho da seda, mas, como eu já havia dito, o Bombyx mori L, ele representa aí mais de 95% da seda produzida no mundo, o responsável por essa produção. Por isso, né, quando a gente fala, nós falamos em bicho da seda, lembramos dessa espécie que é o Bombyx mori L. Um pouquinho do ciclo de vida desse inseto, né? Ela tem alguns estágios morfológicos distintos, onde nós vimos aqui uma primeira foto, né? Isso normalmente é questão de prova, quando eu aplico na disciplina, né? Os meus alunos sabem disso. Então, nós temos os ovos, né? Uma vez que eclodiu, nós temos a lagarta, que ela cresce em até 1000 vezes o seu tamanho. Temos aqui também a pupa, que é outro estágio. E, por fim, a mariposa, que se assemelha a uma borboleta, mas não é, porque ela não pode ser classificada biologicamente como uma borboleta, e sim uma mariposa. E quanto tempo que duraria, né, do ovo, da eclosão até a sua fase adulta? Em torno de 6 a 8 semanas. Então, vale a pena destacar que o ciclo de vida do bicho da seda é muito curto, o que permite que você tenha várias criadas ao longo do ano. Aqui outra foto também exemplificando. Temos a nossa direita aqui, para que vocês possam observar, vou dar destaque a alguns casulos que são de diferentes cores, certo? Amarelos aqui e brancos. Isso aqui está relacionado, já adiantando a vocês, pode ser por ordem de alguma pigmentação que foi feita na alimentação da lagarta, mas também determinadas raças produzem casulos de diferentes cores. As lagartinhas se alimentam das pupas, aqui a nossa mariposa. A mariposa, quando ela sai, né, do seu casulo, ela consegue liberar um ácido que permite romper essa fibra do casulo, então ela sai do seu casulinho. Lembrando que a estrutura de casulo nada mais é do que uma proteção natural do bicho da seda. E nessa outra foto aqui, aqui, tá mostrando que os ovos, né? A postura da mariposa. É comum a gente encontrar o termo instares, que são as idades, e as mudas. A equidise, que seria também conhecida como muda. Daqui a pouco eu vou explicar melhor no próximo slide sobre isso para vocês, né?
Ao longo das diferentes idades e das mudas que sofrem essa oequidise a lagarta, nós podemos classificar, né, o seu ciclo de vida em uma fase que seria jovem e uma fase adulta. Vamos lá. Bom, então, enquanto lagarta, né, que é o maior período de vida dela é enquanto lagarta, então, eclodiu-se o ovo, nasceu-se uma lagartinha. Essa lagarta vai passar por todos esses instares ou idade aqui. Ela possui, então, 5 instares ou idade e 4 mudas. Essas mudas, pessoal, nada mais é do que uma troca do seu tegumento, do seu exoesqueleto. Então, é necessário que nesses períodos aqui ocorram a muda, ó, muda 1, muda 2, muda 3 e muda 4, para que ela possa crescer e se desenvolver. Como eu já havia dito, ela chega a crescer até 1000 vezes o seu tamanho inicial. A chegada ao produtor, né? Porque ela não nasce na propriedade rural, dentro de um galpão. Ela nasce, eclode-se, esse ovo, lá nas instalações da Brataque. Então, depois ela é enviada. Como que acontece isso, então? Né? Primeiro, falando das idades, considera-se primeira e segundo instar como jovem. A partir do terceiro instar ao quinto, ela é considerada como um inseto adulto. Essa primeira etapa, ela fica na Brataque, eles que tomam todos os cuidados, isso é um grande diferencial que nós temos no nosso país. Por quê? Seria muito difícil para o produtor rural manejar as lagartas ainda muito pequenas. A literatura define que o tamanho de uma lagarta após a eclosão seria do tamanho de uma vírgula, né, de times 12. É muito pequenino, né? Então, seria muito difícil ter um bom manejo. Por isso, a Brataque cuida dessas lagartas e só passa para o produtor quando, né? A partir aqui do segundo para terceiro instar, nessa etapa aqui que as lagartinhas vão para o produtor, quando elas já são consideradas adultas. E aí, obviamente, o manejo vai ser mais facilitado. Alimentação das lagartas, né? Ela seria uma alimentação à base de folha de amoreira. E então, existem excelentes trabalhos de melhoramento genético dessas amoreiras hoje, são excelente qualidade. Porém, né, existe também trabalhos, inclusive, esse aqui foi que eu participei lá na Itália, onde se desenvolveram uma alimentação artificial, porque ela só come exclusivamente folha de amoreira. Então, foi preparado uma alimentação à base de amoreira, mas artificial. Qual a finalidade disso? Né? Como você tem, por exemplo, a silagem para o bovino, né? Você vai lá e conserva esse material no formato de um silo, e depois você vai oferecendo quando não tem a alimentação para o animal, onde há escassez, enfim. E lá eles já estão utilizando, fazendo protocolo de patente, e outros lugares do mundo também estão trabalhando com isso. O meu ponto de vista é que é muito interessante em nível de laboratório, né? Para o produtor, já não é tão interessante assim o manejo, porque tem que fazer todo um preparo e uma esterilização deste material muito grande e tudo mais. Mas eles comem bem, né? Pode ver as lagartinhas aqui se alimentando desse material. Bom, falei sobre a alimentação. Então, alimentação, amoreira, folhas de amoreira. E para a questão da água, né? Porque vocês vão ver lá que quando vocês aprenderem
as diferentes culturas, o professor vai ensinar que água não pode faltar, então sempre tem que ter o bebedouro ao lado do bezerrinho, do leitão, enfim, tem que ter sempre água disponível. Mas nós observamos que aqui dentro de um galpão, né, olhem com atenção, não existe nenhum bebedouro, certo? Então, né, nenhum sistema de nipple e nem nada para essas lagartinhas. Ou seja, né, não é disponibilizado água para ela dentro de um bebedouro ou coisa parecida. Mas ela precisa, sim, de água. E de onde viria essa água, então? A sua água que ela necessita para a sua sobrevivência, uma vez que ela é mais de 95% da sua composição é água, ela vem das folhas da moreira, da umidade que existe aqui dentro deste material vegetal. Bom, findado o período de desenvolvimento como lagarta, elas, né, quase que no fim, né, já na quinta idade, que seria sua última idade de lagarta, ela inicia um processo chamado de encasulamento, alguns chamam de emboscamento também. Justamente porque nós utilizamos um equipamento denominado, né, de bosques. Nesse período, as lagartas passam a ter comportamentos diferentes. Então, elas inclinam-se, elas mudam de cor, elas têm uma série de alterações no seu comportamento que permite que o produtor identifique que ela já está entrando na fase de desenvolver o seu casulo, certo? E é um momento que o produtor precisa, né, baixar os bosques, como nós falamos, até a altura da cama, aonde as lagartas irão subir nesses bosques e ali, no seu devido compartimento, nós chamamos de apartamentos, né? Ela vai construir o seu casulo. Aqui, uma visão mais próxima, até tinha uma lagartinha doente nessa foto, mas, enfim, mostrando aí a disposição dos casulos dentro de um bosque de papelão. Essa aqui também, para exemplificar mais em cima, né? Os bosques aqui, as cartelas todas na superfície, né? Próximo do forro, e por um sistema que eles têm elétrico, eles baixam até aqui próximo da cama para que as lagartas possam subir. Aqui é um final de uma criada já, então a cama já está limpa, você quase não vê lagarta aqui, porque nem as tardias já estão mais aqui, elas já subiram, né? Ou melhor, o bosque desceu, elas subiram no bosque e produziram os seus casulos, como nós observamos aqui. Aqui tem uma ou duas que está ainda mais atrasada, precisando produzir o seu casulo. E engraçado que elas não brigam entre si, né? Imagina só outros animais, que confusão seria para elas ocuparem os seus casulos, os seus compartimentos aí. Elas vivem numa grande harmonia e cada um ocupa o seu compartimentozinho de forma bem tranquila. Depois que se formou o casulo, né? Então, elas iniciam a etapa de pupação, ou seja, ela se transforma, né? Ocorre uma metamorfose e a lagarta passa a ser uma pupa, que está representada aqui nessa foto. Então, inicia-se no terceiro a quarto dia, depois do encasulamento. Elas subiram lá e começaram a produzir os seus casulos. 3 dias para a construção do casulo, nós temos de 3 a 4, então, para elas se transformarem em uma pupa. Então, é bem rápido. Aqui, algumas pupas do bicho da seda, ainda vivas, né? O nosso trabalho, eu acho. E nós temos, então,
como se diz, não é uma fronteira, mas uma encruzilhada, né, de dois caminhos. Você pode, primeiramente, o que normalmente ocorre é a produção de casulo para fiação, ou seja, volta para a Brataque, né, e vai ser tratado o fio, né, ou não, ou para reprodução, mas por enquanto vamos falar um casulo para fiação. Então, aproximadamente um casulo, né, por incrível que pareça, ele tem em torno de 1,5 quilômetros de fio contínuo, né, ininterrupto, ou seja, de extensão mesmo e de fio forte. Então, isso é bastante interessante, né? Aqui eu trago a composição desses casulos, que ele representado principalmente por duas proteínas, que é fibroína e sericina, responsáveis, né? Que são produzidos pela lagarta e que também são as duas principais proteínas aí do fio. Ok? Talvez alguém vai perguntar, professora, mas como que elas produzem? Tem todo um sistema, né, que eu não vou explicar mais de forma detalhada aqui, mas ela possui glândulas sericígenas no seu interior, e quando ela secreta pela boca, ela expele pela boca, então, esse líquido, que é gerado a partir dessas glândulas sericígenas, em contato com o ar atmosférico, ela se endurece, formando fio. Já quando os casulos vão para a reprodução, como eu disse, isso daí já ocorre somente lá na dependência da Brataque, então, de 10 a 12 dias após a formação da pupa, ocorre a imersão da mariposa. Então, aqui uma bela foto de uma mariposa, né? Então, não admito que fala que o bicho da seda é feio, porque eu acho ele super bonitinho, né? Com as suas anteninhas. E, lembrando aí, como o professor Carlão falava de melhoramento, também existe melhoramento genético de qualidade dentro do bicho da seda. Isso aqui é um trabalho que eu fazia lá na Itália, onde a gente separava machos e fêmeas, né, para fazer seleção e para dar continuidade em algumas raças que existiam lá, de conservação de raças. A reprodução é sexuada desses insetos, né? A postura dela, né? Absurdamente, é um grande número de ovos que nós temos por postura de uma mariposa, na média 500, mas 600, depende, ovos por postura, certo? E isso. A incubação e eclosão dos ovos, né? Todos ocorrem lá nas dependências da Brataque também. Nós não participamos dessa etapa. Interessante que é uma foto bem próxima do bicho da seda e que, ao contrário do que é na fase de lagarta mais adulta, elas são, né, escuras. E parece que tem alguns pelos nela, né? Então, a sua morfologia, anatomia é bem diferente. Aí, o seu aspecto geral, externo, é bem diferente de quando elas eclodem até a sua fase adulta. Falar rapidamente, já quase finalizando, sobre produtos e subprodutos que é gerado a partir da sericicultura, ok? Então, o primeiro de todos, né, que é o fio da seda, que os orientais, indianos gostam muito, os brasileiros usam pouco, mas que é um material excelente, durável e muito bonito, né? De primeira. Aí aqui eu trago uma foto de um material, de um produto que é utilizado, né, comercializado para alimentação humana, que seria as pupas enlatadas, né, em países asiáticos. Essa pulpa aqui no Brasil também é produzida, voltada à produção animal. E olha só que interessante que eu vou chamar para vocês. Eu desafio aí alguém a achar um produto
né? Deixa eu achar onde que está aqui. Que ele possua acima de 50% de proteína bruta, né? Ele é melhor com farelo de soja. E além de colaborar tanto com a proteína bruta, que se dá em torno de 50%, né, nós vimos que chega até mais, 55%, ele é rico também em extrato etéreo, ou seja, de gordura. Então, o animal ele necessita de energia e também de proteína. Então, ela é uma excelente matéria-prima para alimentação animal também. Aqui, para vocês terem ideia, eu peguei agora, hoje mesmo, esse dado, com variação de 1,5 a 5 dólares, né? Seria a respeito do quê? Do excremento do bicho da seda, das excretas do bicho da seda também é comercializada e vendida, né? Como um excelente adubo orgânico aí, que nós temos. Entre outras aplicações, né? Na área da medicina, desde suturas, ligamentos, né? O professor Carlão lá comparando com os dados dele, né? Ele falou para vocês da pele do peixe que é utilizado. Nós também, né? Temos uma grande procura pelo fio da seda em suturas, em ligamentos, substratos para cultura de célula, e até mesmo tinha um pessoal com uma pesquisa utilizando a seda no tratamento de câncer. Também é utilizado como componente, né, na composição de aparelhos eletrônicos, cosméticos. Há pesquisas também da ONU, a ONU tem financiado pesquisas com o fio da seda por causa da sua resistência para ser utilizado em missões, né, dentro da ONU, e também uma atividade terapêutica, né, porque aqueles que tiverem curiosidade, o que fizerem a nossa disciplina, terão aí um período para criar na sua residência a lagartinha, como eu sempre faço. Então, vocês vão observar, vivenciar e verificar que, de fato, é uma terapia você ficar cuidando do bichinho da seda. Bom, antes de eu finalizar aqui, pessoal, vocês estão me ouvindo? Olá? Sim. Sim. Estou ouvindo. Desculpa. Antes do meu muito obrigado, eu já vou deixar aqui só os meus e-mails, né? O local que eu fico é no J35 na sala 20, mas eu gostaria, Leandro, que você, por gentileza, colocasse, deixa eu aparecer aqui, que você colocasse o vídeo, porque eu trouxe, né? Uma orientada de TCC, ela gravou um videozinho para vocês, né? Para tentar animá-los aí, contando como que foi para ela, e com certeza ela está se tornando produtora de bicho da seda também, e tem uma grande carreira a seguir dentro da sericicultura, então é uma forma de partilhar aí com vocês. Tá, legal. Eu só vou pedir para você interromper, então, a sua apresentação. Eu vou... E agora, como é que eu faço isso? É só você clicar na sua apresentação, ali na sua foto. Deixa eu ver se eu consigo derrubar aqui, só um pouquinho. Cancelei. Veja se sumiu. Pronto? Derrubei. Deve ter caído a sua apresentação. Tá certo. Tá bom, vou passar então um vídeo aqui da... É rapidinho, pessoal. 5 minutinhos. Só vou ter que fechar meu microfone, só um minuto.
Olá, eu sou Josiane Elias, eu sou graduanda do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá, da nossa UEM. Gostaria primeiramente de dar parabéns a todos vocês que passaram pelo vestibular e vão estar ingressando no nosso curso. Também gostaria de dar os parabéns ao departamento pela sua iniciativa de estar apresentando as disciplinas dessa forma online para vocês, já que é impossível no momento estarmos juntos. E agradecer a professora Alessandra por ter feito esse convite, né, de falar sobre a minha experiência na área da sericicultura. E meu contato com a sericicultura se iniciou em 2017, quando eu fiz a disciplina optativa, né, de 68 horas. E eu fui muito feliz em ter realizado essa disciplina. A professora Alessandra, ela sempre é muito criativa nas aulas, então ela levava pessoas de fora, né, assim, que trabalha na empresa, para falar um pouquinho com a gente, explicar sobre os tratos culturais, como que é a inserção do pequeno agricultor na atividade, quanto que é rentável, quanto que é uma atividade sustentável, limpa. Então, eu fui me apaixonando pela atividade, né. Também levou a Gra, que ela era doutoranda da biologia, e ela trabalhou toda a anatomia do bicho da seda com a gente. Fomos conhecer produtores lá nas suas propriedades, né, que trabalhavam com atividade, a indústria. Então, a gente conheceu a cadeia como um todo, do começo ao final. E daí eu fui me apaixonando pela essa atividade. Daí, em 2019, nós temos no nosso curso uma disciplina que se chama Extensão Rural. E eu e meu grupo, a gente definiu que ia trabalhar com a agricultura familiar. E a gente procurou a professora Alessandra, falamos que a gente tinha esse interesse de apresentar alguma atividade que era da agricultura familiar. E ela nos indicou um produtor de sericicultura, um sericicultor, e lá em Mandaguaçu, que é o seu José Pinheiro e a dona Lúcia. E nós fomos lá, conversamos com eles, aceitaram a proposta de fazer o dia de campo lá. E nós fomos muito felizes em realizar esse dia de campo, porque nós tivemos o apoio da prefeitura de Mandaguaçu, fomos reconhecidos como, saiu no jornal local, né, ali de Mandaguaçu, como o primeiro encontro da sericicultura. O nosso dia de campo tinha como título Sericicultura, a arte da criação do bicho da seda. E a gente conseguiu agregar bastante nessa atividade. E daí, agora, no final do ano, procurei a professora Alessandra, no ano de 2019, procurei a professora Alessandra e falei que eu queria fazer meu estágio obrigatório junto com a Abratac, né, que é a única empresa que trabalha com bicho da seda no Brasil. E ela mediou essa conversa e eu fui fazer o estágio, vim fazer o estágio com eles, né. Eu sou muito feliz que eu sou a primeira mulher a fazer estágio de campo, né, com a Abratac. Sou a primeira estagiária mulher no campo. E depois de finalizar o estágio, eu também posso ser a primeira mulher a ser contratada para trabalhar no campo. Então, isso me deixou muito feliz, né? Agradeço sempre essa oportunidade que eu tive, que ela nos ajudou bastante na mediação. E aqui eu queria deixar um recado no seguinte sentido: nós temos que estudar para tirar nota na sala de aula, mas a gente também tem que conhecer com que a gente vai trabalhar. Quando eu cheguei aqui para fazer o estágio obrigatório em Congonhas, eu fui acompanhar os produtores que estavam na primeira criada do bicho, né? Tava saindo a primeira criada. Aí os produtores não sabiam, mas eu também não compreendi o ciclo inteirinho, porque a gente vê partes do ciclo, né, nas disciplinas, porque é pouco tempo. Imagina, 68 horas, 2 vezes na semana, o que dava para fazer? Dentro da universidade não tem um barracão que trabalha com o bicho da seda na nossa fazendinha. Então a gente conheceu partes. Porém, o pessoal da Abratac, sempre muito prestativo, falava assim para mim: ó, se tiver dúvida, você liga, você entra em contato. A professora Alessandra, que eu não sabia, perguntava para a professora Alessandra, para os produtores que eu já tive convivência, também trabalhava com o bicho da seda. Então, daí eu fui ajudando e aprendendo ao mesmo tempo, né? A gente tem que ser humilde quando a gente não sabe do que a gente tem que fazer, a gente tem que ser humilde de perguntar e aprender junto. Então, isso me acrescentou muito na minha vida profissional.
Hoje eu me sinto que estou qualificada para participar, para trabalhar no campo, para ajudar os produtores no campo. E é isso, pessoal. A gente tem que olhar todas as disciplinas do nosso curso, a gente tem que olhar com carinho, todas, né? Sem exceção. Eu gostaria de dar parabéns a todos vocês novamente, dizer que se para quem pode ficar em casa, fique em casa, né? Porque esse vírus da Covid, ele não circula se a gente não estiver circulando. Então, para a gente voltar logo para a universidade e todo mundo se encontrar e ainda poder dar uma... Leandro? Eu acho que ele cortou aqui. O vídeo acaba aqui. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Ele acabou cortando. Pô, sim, mas é só... eu queria trazer um depoimento de alguém aí que está bem engajada. Como eu disse, a Josi, ela está terminando o curso ainda de zootecnia, se encontrou, tem outros alunos também que estão se encontrando na área, tem muito mercado, né? A Brataque ela está sempre em crescimento, precisa também de pessoas para trabalhar campo. Então, eu acho que era para trazer uma vivência aí para vocês, que foi a minha finalidade de trazer esse vídeo da Josi, né? Antes de encerrar, propriamente dito, né, dentro dos produtos, né, principalmente para as meninas, né, eu queria mostrar aqui para vocês, então, alguns brincos. Isso aqui é feito por uma produtora de Cuba, que faz parte do projeto internacional da seda. Aqui temos outro modelinho também de brinco, que é feito também com casulos e fio de seda, né? Aí tem um outro que particularmente eu gosto, acho que o professor Wagner, né? Talvez gostaria mais, porque tem uma corzinha meio de abelha, mas é um outro modelinho de brinco também, que são mais baratos, mas tem um pessoal que trabalha com uma linha fina da seda, que trabalha o fio de seda com ouro, com prata, com brilhantes, né? Que é uma outra forma de renda também, de trabalhar com o casulo. E, por fim, tem uma infinidade de material, eu tenho os lenços de seda, tudo isso eu vou estar mostrando na aula presencialmente para vocês, mas aqui temos também um sabonete que é feito por uma pessoa lá da Argentina, de Buenos Aires também, feito a partir do casulo, né? Utilizando como matéria-prima o casulo do bicho da seda. E uma infinidade de outros produtos também que podem ser trabalhados aí a partir dessa criação. Bom, sendo assim, então, eu gostaria de estar encerrando aí a minha apresentação e fico aí à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigada. Valeu, prof. A gente que agradece pelo compartilhamento de informações. Gostaria só de lembrar a atuação do Gustavo Serpa Rocha, né? Ele que fez parte da APES também, acho que foi até um dos primeiros ali, né? Sim. É engraçado como as coisas não acontecem de forma separada. A gente que fica trazendo aqui, né, uma palestra de sericicultura, uma palestra sobre as entidades, outra sobre a coordenação, mas essas pessoas que hoje despontam aí como destaque em cadeias produtivas de zootecnia, de produção animal, elas de alguma maneira também tiveram desafios de aprendizado, de burocracia, de como redigir um estatuto, de como abrir uma empresa, ir atrás de um contador, legislação, aprender a ler legislação. E tudo isso o curso oferece. Não é só... A disciplina é importantíssima, é claro, ela é a base de tudo, mas a vivência no curso levou, a exemplo do Gustavo, que tem aí esse destaque na produção de bicho da seda, já manda seda até para o São Paulo Fashion Week, né, para outros. Exatamente. Né? E o Supermel, que o professor Wagner comentou há poucos dias, que também é zootecnista da casa. Então, é muito interessante. O pessoal do YouTube aqui está comentando, o professor Fábio, do Agropastar, né, tá
está comentando aqui que a aula foi maravilhosa, o curso de zootecnia realmente é um curso lindo, ele classificou. Deve ter aqui pessoas dos seus contatos, o Vitor, parabenizou, tem um outro comentário aqui da Sandra Soria, deve ser espanhol, está aqui, Olá, Alessandra, te sigo. Participante do nosso projeto internacional da seda, Sandra. Tinha fotos ali com ela, inclusive. Olha que legal. Vinícius, tem bastante, os alunos em peso, a Tamires, a Carla, a Stephanie, vários alunos aqui comentando e parabenizando. Então, o alcance que está tendo isso, a gente não consegue nem calcular. Pessoal, fica aberto para questionamentos, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu só queria saber a história do casulo verde. Boa, professor! Graças ao Senhor, né? A história do casulo. Ninguém respondeu aí, Leandro, o que seria o casulo verde? O professor Fábio fez uma brincadeira, falou que é um casulo sem mundial. Ah, é, né? Pois é. Então, ainda não. Na verdade, é muito simples isso, né? Eu faço essa mesma brincadeira quando eu vou falar na agroecologia sobre o boi verde. O que acontece é o seguinte, o casulo verde não é um casulo de coloração verde, ok? Então, né, que é o que todo mundo imagina, né? E, na verdade, é que o momento em que ele produz o seu casulo, ali dentro ele ocorre a sua metamorfose, né? Então, ele passa de uma lagarta, então, quando ele terminou todo o casulo, essa lagarta, ela sofre uma transformação muito radical, passando a ser pupa. Essa pupa fica ali alguns dias e, se demorar muito, lembra que ela se transforma numa mariposa e vai, né, sair dali, daquele casulo. Esse período, quando o casulo ele é produzido, né, enquanto essa pupa ela está viva, né, no seu estado natural, íntegro, ou seja, nesse período o casulo sai da produção rural e vai para Brataque, aonde lá essas pupas elas são mortas por desidratação, ou seja, ocorre, né, uma secagem desse casulo. A partir dessa secagem desses casulos em estufas, eles deixam de ser os casulos verdes e passam a ser casulos maduros, tá? Então, é esse período aí, que antes dessa desidratação, que nós temos o casulo verde. Ok, professor Vanille, entendeu? Ok, entendido. Estou muito prestigiada de ter o meu professor Vanini, que foi meu professor, está aqui, né? Tem outros aqui, acho que o Rigolon também, que foi meu professor. Ai, meu Deus, até vergonha. O prazer é nosso ver ex-alunos tendo performance melhor do que a nossa. Ah, imagina. Prazer, professor. Outra coisa, quando o Fábio, acho que foi o professor Fabinho que comentou, o Cortez, né? Então, eu lembrei de outra coisa que eu esqueci, que inclusive a gente tem que dar andamento, Fábio, ao nosso trabalho, né? Porque tem uma outra vertente também da sericicultura, que tudo se aproveita, né? E a sobra, né, que nós temos de folha de amoreira também pode ser utilizada como volumoso para ruminantes, né? Então, nós temos a intenção, o professor Fábio, de futuramente estar produzindo um pouco dessa amoreira e estar testando aí, acho que com os pequenos ruminantes, talvez, né, a viabilidade do uso desse potente, é um volumoso de alto teor de proteína. Então, ele é bem interessante, certo? Então, dá para fazer bastante coisas. Agradeço aí todos, procurem pela professora, se Deus quiser, logo nós voltaremos com as aulas, temos muito trabalho, temos a parceria, graças a Deus, com a Brataque, dentro do projeto Seda Internacional dá para fazer bastante coisa também, então sejam todos muito bem-vindos. Beleza, prof, a gente que agradece.